Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 461. 461. Eu gosto deste número, sabes porquê? Diz-me, porque dá 11. 4 mais 6 mais 1 dá Sabes 11. como é que se diz 6 em sueco? Sei. Sim, diz-se sex. Eu sei. Que é a mesma palavra para sexo, também em sueco. Sim, É o nosso tema hoje, sim. basicamente. Enfim, os suecos são bem espertos. É. Portanto, sex é 6 e sexo. Ao menos os ingleses fizeram six and sex. Yeah. Né? Mas os suecos, olha, ficamos com a mesma palavra. Sim, hoje vamos falar sobre sexo, mas a partir aqui de um determinado prisma ou a partir de um conjunto de observações que tu fizeste. E vamos ter uma conversa que em determinado momento tu vais dizer, olha, isto está aí para todo lado. Sim, vamos falar sobre sexo como recompensa, sobre aceleradores e travões, sobre líbido, sobre controlo, muita coisa. Sobre generalizações que não funcionam de todo. E outras que nos ajudam? Sim, acho que vai ser aqui uma bela conversa. Daquelas que nós gostamos de ter aqui no podcast, onde a conversa ganha vida própria. Um livro que fala um bocadinho sobre isto é A Mãe Está a Arder, já agora. Sim, A Mãe Está a Arder. Na versão inglesa vai ser Mommy's on Fire. Sim, E este on fire pode querer dizer muitas coisas diferentes. exatamente. Não é? Sim, também vamos falar sobre isso nesta conversa. Boa. Espero que estejam curiosos em relação ao que segue, porque nós estamos preparados, não é? Então aí vamos nós. Este é o Inspiração por uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Hoje quero falar sobre um tema que eu ia dizer que eu sei que tu adoras. E sei que muita gente adora e adora falar sobre ele, mas tem um bocadinho de dificuldade em falar sobre ele. Adora falar sobre ele ou adora ouvir falar sobre ele? Adoro ouvir falar sobre ele, que é o sexo. Uhum. Tenho estado a pensar sobre sexo. Aliás, eu, na realidade, eu penso muitas vezes sobre sexo, mais vezes do que falo, na realidade. Mas estava a pensar, por causa de eu fiz um reel no Instagram a ler uma parte do A Mãe Está a Arder, que uma parte que o título é Homens Nus de Avental. E no fundo fala um bocadinho do desejo feminino. E depois havemos de desenvolver isto aqui durante o episódio. Mas o que é que eu estava aqui a refletir sobre? É sobre alguns comentários de homens a esse post e o que isso revela sobre a forma como muitas vezes se olha para o sexo. E vou-te só ler um destes comentários, que é de um senhor, que ele escreveu assim: casar eu tenho, ajuda em quase tudo em casa, mas não vejo retorno do feminino. Sim. E há outros comentários de género também. E estava a pensar também em muitas vezes que ouvimos falar de Que que... expressão terrível, é retorno. Retorno, exato. O retorno do investimento. Certo. E é isso, um bocadinho sobre isso que quero falar, porque também nós estivemos a ouvir um episódio do Extremamente Desagradável, onde a Joana está a brincar com um coach católico, e onde eles também mencionam uma coisa que se fala muitas vezes, que é, não, o desejo da mulher, o sexo para a mulher começa de manhã, não é? E fala-se muito da importância do homem estar a contribuir e de que os preliminares são pôr a roupa a lavar ou a secar, ou seja o que for. Sim. Mas era para depois ter a recompensa. Pois é exatamente isso que eu queria falar. Era olhar para o sexo como uma espécie de recompensa. Sim. E isso não é muito sexy. Pois não. Não, isso não é nada sexy. Sim. Eu acho que não quero receber de sexo como recompensa, tipo pity sex, não é quase pity sex, Sim. não é? Mas não é Se foste um bom menino. Agora, não, como o meu marido já ajudou muito, agora olha, vou ter que me enrolar com ele. Sim. Não é? Não faz. E não é. Quando pensas assim, no muitos dos conselhos que se dá, não é? Para
para a líbido da mulher, não é? Que supostamente é um líbido que é mais não é tão espontâneo como para muitos homens, que é mais uma resposta que vai crescendo. Mas se olharmos, esta é a ideia de que a comunicação que se tem muitas vezes, indiretamente, está-se a dizer que, olha, se tu, como homem, investires aqui mais no dar apoio à tua mulher, vais ter sexo como recompensa. É o ROI, o Return on Investment. Certo. Qual é o ROI de pôr a roupa a secar? Certo. Olha, antes de entrar nesta discussão, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, Então, que é, eu conheço homens suficientes e mulheres suficientes para saber que estas generalizações da libido masculina, a libido feminina, são exageradas. Sim, e são exageradas e muitas pessoas, acho que às vezes depois sofrem um pouco porque elas não encaixam nestas generalizações, ou vivem coisas na sua relação, ou as suas experiências não encaixam. Eu acho que é sempre necessário ter alguma cautela quando temos estas discussões e falamos dos homens e das mulheres, porque há homens que se vão identificar mais com aquilo que é descrito como a libido das mulheres e o contrário. Eu acho que é sempre necessário ter muita cautela com estas discussões, porque nós às vezes acabamos a correr o risco de estar a criar, a reforçar estereótipos. E uma das coisas que, aliás, quando há umas semanas eu participei no lançamento do teu livro, Também Está a Arder, se bem me recordo, uma das coisas que eu disse foi que eu gostei muito de ler o livro, porque embora ele esteja escrito, dirigido a mulheres, está dirigido às leitoras, eu senti que muito daquilo também era sobre mim, porque eu também passo por experiências semelhantes, ou tive outros momentos na minha vida onde senti coisas parecidas, e portanto, eu acho que, claro que nós podemos conversar aqui e usar as generalizações, porque isso às vezes facilita a conversa, mas acho que é preciso ter um bocadinho de cautela. E acho que há generalizações que nos servem mais do que outras. A generalização desta, não é? Quando falamos, por exemplo, da forma como a família é organizada, assim, umas generalizações da sociedade no geral que acho que são muito verdadeiras, não é? É a verdade. Eu acho que posso dizer mesmo que é verdade que há mais mulheres a assumirem mais responsabilidade pela família do que homens. Isso não quer dizer que não haja homens que fazem. Agora, faz-se muitas vezes a generalização, e esta é que acho que é mais perigosa até, é que as mulheres têm menos líbido do que homens. E eu acho que isso não é nada verdade. De todo. Acho que os homens são mais verbais sobre os seus desejos do que as mulheres, em público. Sim, mas não achas que muitas vezes essas generalizações vêm das próprias experiências pessoais de quem as tem, não é? Na neurolinguística, não é? Nós procuramos sempre que há uma generalização, procuramos descobrir de onde é que vem a generalização. E muitas vezes, por exemplo, se eu estiver num casamento onde estou casado com uma mulher que aparentemente, e este aparentemente acho que vai ser bom discutir a seguir, mas que aparentemente não tem interesse em sexo, é fácil para mim generalizar e dizer as mulheres têm menos interesse em sexo, mas estou a partir da minha própria experiência. Só que a partir do momento que eu faço a generalização como que fecha a minha realidade, que é, se as mulheres não têm interesse em sexo, então o que acontece na minha relação é um exemplo da generalização, portanto não há nada que se possa fazer. Não é? Enquanto que se eu esquecer essas generalizações e focar-me só em o que é que está a acontecer, o que é que eu gostaria que acontecesse e o que é que eu posso fazer para chegar lá, não é? O modelo de coaching mais simples que existe. De repente, tenho muito mais possibilidades e é uma reflexão muito mais interessante do que estas generalizações, que ainda por cima há outras pessoas, ok? Eu vou-me incluir nesse grupo, há outras pessoas
que a sua experiência pessoal não encaixa, a minha experiência pessoal não encaixa minimamente nessa ideia de que as mulheres têm menos interesse em sexo do que os homens. E estou a falar disto com base nas dezenas de pessoas com que eu conheço e com quem tenho, ou no domínio mais pessoal ou no domínio mais profissional, conversas sobre o tema. Agora, uma generalização que eu acho que consigo fazer também, conhecendo muita gente e falando sobre muita gente sobre este tema, é que a expressão deste desejo de líbido, o que é preciso para despertar ou não, é um bocadinho diferente de homens e mulheres. Acho que isso, acho que consigo generalizar nesse campo. Mas a tua generalização é aquela que muitas vezes aparece de que tipo, sei lá, os homens são mais visuais e veem alguma coisa e imediatamente estão despertos sexualmente. Enquanto que as mulheres necessitam de um processo mais longo, tem mais a ver com as sensações. É isso? Eu acho que há um conceito que eu aprendi com uma senhora que é uma sex educator, que é a Melina Goski, que escreveu um livro que recomendo muito, que é Come As You Are. Vem como és. Que aborda muito este do... Eu li esse livro. Pois, é muito bom o livro. E eu refiro o livro no Não Mais Está a Arder. E ela fala de aceleradores e travões. Não é? Aquilo que acelera o meu desejo e aquilo que trava o meu desejo. E parece que entre homens e mulheres isto funciona um bocadinho... de formas um bocadinho diferentes. Que para a mulher parece haver mais alguns travões. E para nós podermos carregar no acelerador, temos que libertar um bocadinho o pé do travão. Né? E acho que assim, mesmo, não é, também no nosso caso, eu acho que eu tenho mais travões do que tu, mas depois também temos muitos aceleradores. Mas assim, vale a pena pensarmos um bocadinho ali o que é que nos trava. Mas dá um exemplo de travões que são mais habituais. Travões mais habituais é que se eu, por exemplo, temos pendentes muitas coisas para tratar em casa, isso pode ser um travão para mim. Mas não é bem um travão para ti, certo? Depende das coisas. Há coisas em que eu fico a pensar imenso e enquanto estou a pensar nisso... Está bem, mas não é coisas tipo, olha, não temos as compras planeadas para os próximos dias. Isso não seria um travão para ti. Hoje em dia penso sobre isso muito mais do que antes. Mas, olha, pois a casa pensa, é verdade. Mas isso é o acelerador. O facto, estás a ver? O facto de tu pensares mais sobre isso... alivia o travão para mim. Olha, mas estes travões, até agora estava a pensar naquelas descrições que tu fizeste há pouco, não é? Da pessoa que diz, tem que cuidar da casa e das crianças e não sei o quê, para depois ter o retorno. Que é como quem diz, estas coisas são aceleradores. Certo. Ou não me envolver nestas coisas é um travão. Só que nós estamos aí a falar sempre do sexo dentro de um relacionamento. Claro. Não é? Porque se estiveres a falar, sei lá, de sexo casual com uma pessoa que tu não conheces lá nenhum... Não existem os travões que existem entre nós. E esses travões não existem, mas também não existem esses aceleradores. Que tu não vais ter com uma pessoa que não conheces lá nenhum, sei lá, para um date que pode acabar em sexo e diz assim, olha, o que é que tu vais a fazer durante o dia? E a pessoa diz, estive a arrumar a casa. Ok, acelerador. Não, essas coisas não fazem sequer sentido. Mas voltando aqui àquela cena do sexo como um retorno, estava a pensar neste comentário deste senhor, por exemplo, e outros senhores que comentaram no mesmo sentido. Isso é um travão, é um turn-off. Sim, mas ele está a dizer que ele faz o investimento. Pois. Que ele faz o investimento, mas depois não tem o retorno. Só que o investimento não pode ser feito com a intenção de, olha, agora vou ter um bocadinho de fun time à noite. Não é? Tem que ser porque a intenção disto tudo, quando se está numa relação a dois, que estamos a falar aqui, não é? A intenção não pode ser eu só estou a fazer para ela depois ficar contente e eu... Olha, mas há outra coisa que nós temos discutido um pouco um excerto da Esther Perel. Eu acho que foi no podcast no Diary of a CEO, não foi? Que ela fez uma frase muito a frase é muito boa, que ela nessa entrevista, eu acho que ela depois também escreveu algo sobre isso, que é para uma mulher querer sexo, tem que ser sexo que vale a pena ter.
Certo. não é? Ou seja, às vezes nesta situação que estás a descrever, o homem está a dizer, então eu estive aqui o dia todo a tratar da casa, Ai. carreguei nos aceleradores todos, ou Certo. acionei os aceleradores todos, e mesmo assim ela não Certo. quer ter sexo E comigo. era esse comentário mas que como é por que um é lado me apetecia dizer Sim, este mas senhor. como é que é a experiência de ter sexo comigo? É uma experiência fixe? Se É. calhar não é. Se calhar. Portanto, eu posso carregar nos aceleradores todos e mesmo assim a pessoa não quer. Certo. Não é? Sim. Sim. Eu acho que isto, tu disseste que os homens tendem a ser mais verbais em mostrar interesse por sexo. Uhum. Mas uma coisa que acontece habitualmente entre homens é que eles falam deste desejo, não é? Uns com os outros, não é? Dizem assim, passam uma mulher, ou dizem, gira, ou fazem um comentário qualquer. Ou às vezes podem, sei lá, fazer um comentário de, no outro dia estive com uma pessoa e foi espetacular. Mas isso não quer dizer que eles discutam os específicos, não é? Eu acho que não é assim muito habitual, por exemplo, um homem dizer a um amigo, olha, eu gostava de ser melhor a fazer sexo. Uhum. E o que é que tu fazes? Não é? Ou como é que tu fazes? Ou quais são as coisas que achas que funcionam? Isto é uma discussão que não é assim muito habitual, acho eu. Não é? Não é muito habitual. E, portanto, eu acho que há muitos homens que provavelmente são terríveis a fazer sexo e não o sabem sequer, porque nunca ninguém lhes disse, nunca ninguém lhes deu esse feedback. Ou então até perceberam que se calhar não são muito bons a fazê-lo, só que, e agora o que é que eu faço? Porque se forem procurar ajuda ou a ver filmes pornográficos, não vão ter ajuda nenhuma, pelo contrário, não é? Só vão aprender coisas que só vão atrapalhar e que normalmente não funcionam assim tão bem, não é? Há aqui um problema, porque se calhar algumas das pessoas estavam a fazer esses comentários, estavam a expor isso, não é? Que é, eu se calhar sou só mau a fazer isto, e mesmo carregando os aceleradores todos, mesmo assim... Não tem o retorno. Não tenho retorno, não é Sim. interesse. Sim, claro, mas é uma competência, não é? Acredito eu, que nós, com a experiência e com o estudo e com a exploração, E com o feedback. E com o feedback e as Sim. perguntas que fazemos à pessoa com quem estamos envolvidos, vai nos tornar cada vez mais competentes. E acho que nisso não é específico nem homens ou mulheres, mas acho que é uma competência, às vezes, que descuidamos. Não é? Que não investimos da mesma forma que podíamos, porque temos este interesse, mas como é que desenvolvemos o interesse? Como é que tornamos isso cada vez melhor? Não é? Acho que em muitas situações, acho que há assim uma estagnação. E isso também não é bom para o acelerador. Não é? Se tu falares aqui das necessidades laser, uma das grandes áreas é as necessidades de experiência e novidade. E se calhar não investimos suficiente nisso às vezes. Digo eu. E nas outras, não é? Se calhar não investimos suficientemente em criar uma conexão realmente forte nesses momentos, não é? Nem investimos na parte mais do conhecimento e Pronto, lá está. E no fundo é de tudo. ganhar técnica. Ganhar técnica, conhecimento, sim. E também do outro. No outro dia vi uma dica acho que era de um casal que partilha coisas no Instagram. E eles estavam a dizer que uma vez por mês, aliás, 2 vezes por mês, uma vez é ele e outra vez é ela, organizam um dia especial para o outro, que envolve relações sexuais. Mas tem que ser algo mesmo especial e o foco é mesmo aquele momento. Para eles conseguirem fazer isto, também têm que aprender mais, têm que explorar mais, têm que fazer muitas perguntas ou outra, se calhar isso é uma boa ideia. Por acaso há aqui uma coisa, eu no outro dia apanhei um vídeo daqueles que é, infelizmente digo eu, muito popular entre vindos de certo tipo de influencers que vêm com aquela conversa, sabes, uma conversa terrível, sabes, das mulheres de alto valor e que as mulheres de alto valor têm Body count baixo. um baixo body count, não é? Que é como quem diz, tiveram poucos parceiros sexuais e estavam lá porque uma mulher e tinha ali um conjunto de construções que eu
pá, algumas eu nem consigo entender a lógica daquilo. Mas houve um tipo que entrou na discussão e disse assim: olha, pá, que engraçado, para mim é exatamente ao contrário. Eu tenho, não sei se ele disse, eu tenho 40 anos ou coisa do género. Pá, eu quando vou estar com uma mulher, se for uma mulher que já teve com 20 ou 30 ou mais homens, eu digo, olha, que fixe, porque em princípio não vou ter que estar aqui, não vou ter que estar a ensinar nada, não é? Vou aprender com a experiência desta pessoa. E pronto, e pá, para os outros isto não faz sentido nenhum, porque sentem-se super ameaçados, não é? Eu ali nas entrelinhas estava a pensar, claro, um homem que vai estar com uma mulher que já esteve com muitos homens, sente-se imediatamente, tipo, pá, ela tem muito com que comparar, não é? Então, e esse homem pode ficar extremamente inseguro, que é, ela de certeza que já esteve com homens que são muito mais experientes do que eu, ou que são melhores do que eu nesta área da vida, e portanto sente-se imediatamente. Então é muito mais fácil e seguro estar com uma mulher que tem pouca experiência, não é? Quer dizer, Só qual é... só por ter estado com muitos homens não quer dizer que tens mais experiência do que uma mulher que só teve com um homem a vida toda. Claro que não é? não, claro que não, porque tudo depende de como é que foi essa vivência, certo. não é? Claro, lá está. Sim. Sim, são um conjunto de generalizações. Agora, claro que depois dar mais valor a alguém que teve mais parceiros ou menos parceiros, isso é só estúpido, não é? Essa conversa do high value, isso é estúpido e vem num sítio de enorme insegurança pessoal. Depois aquela conversa também que nós já mencionámos, que é muito que não deverias trocar a tua energia e que é muito que Nós vemos este mundo para trocar a nossa energia uns com os outros, não é o que nós estamos a fazer agora. não, mas Estamos a trocar a nossa energia um com o outro, não é? certo. Através da Mas conversa. às vezes, quando caímos nesta, há assim uma vertente da espiritualidade, que é muito esta do que é sagrado, e não é muito diferente da conversa púdica da igreja, não é? E curiosamente estava sempre mais focada na mulher, e esta cena do body count é a mesma coisa, Sim. não é? Que é uma forma de controlar a mulher, não é? Porque e o corpo da mulher, é o que ela faz com o corpo ou não. Não é? E que se ela se envolver sexualmente com muitos homens, na igreja, nesta vertente da espiritualidade ou nestas bros dos body counts, não é diferente. Tudo é que a mulher tem menos valor se. Não é? Porquê que a conversa vai sempre para a mulher? Não é? Pois, Porque boa pergunta. era fácil generalizar a conversa para pessoas, não é? Só que fala-se da mulher, não é? Porque é a parte a ser controlada, não é? Só que depois vens esta cena de que assim é que ela dá só o seu corpo e os seus serviços sexuais, no fundo, ao homem que merece. Sim. Não é? Olha, ainda há mais uma corrente que vai um bocado nesse sentido, que é uma corrente mais evolucionista, que propõe que, enquanto o homem tem uma programação biológica de spread the semen, não é? Que é, o meu objetivo biológico é garantir a continuidade da minha linhagem, logo eu deveria ter sexo com muitas mulheres, e para garantir que vão existir muitas continuações de mim, não é? Enquanto que a mulher, por outro lado, a sua programação biológica é encontrar um parceiro que tenha certo tipo de características morfológicas, mas também de condições de vida, que me permita maximizar a probabilidade do filho que eu vou ter de poder sobreviver e de mais tarde de poder ter, de também se poder reproduzir, etc. E, portanto, aqui apontava para, daí é que vem a cena dos homens de se sentirem atraídos por muitas mulheres, e daí é que vem a cena das mulheres de tenderem a selecionar parceiros e a focarem-se só num, não é? Pronto, que depois, lá está, não bate, esta generalização depois não bate certo com as experiências de vida de cada um, não é? Porque existirão homens que se vão identificar mais com a descrição de selecionar um parceiro para a vida, e existirão mulheres que se vão identificar mais com sentir-se atraídas por muitos homens. Homens, mulheres, agora aqui estávamos assim a ser um bocado
heteronormativo, Certo. não é? Mas isto ainda é mais mix do que isto, como é óbvio. Não é? Sim. Olha, mas voltando aqui ao, Assim, ao, fiz uma, ao- fui, já ia por aí fora. Qual é a forma certa de olharmos para o sexo? Não é? Eu acho que a forma certa é a nossa forma. É a nossa forma. Porque para algo... Nossa, não Não, nós os dois aqui agora, mas nossa de cada um. cada um. Nossa de cada um. Porque há pessoas para quem o sexo é uma coisa leve e divertida. Uhum. É quase um exercício físico altamente recompensador do ponto de vista do prazer. Uhum. Para outras pessoas, sexo é uma forma de conexão, de me conectar profundamente com outra pessoa. Para outras pessoas é uma experiência sagrada, é uma experiência altamente espiritual. Para outras pessoas é um ato reprodutivo. É, para outras pessoas é uma coisa extremamente íntima e exclusiva, que só posso ter com alguém depois de sentir uma confiança enorme nesta pessoa. Para outras pessoas até é uma coisa que não tem assim uma intimidade tão grande associada. É uma coisa que posso fazer mais ou menos com qualquer pessoa que me atraia. Se calhar há pessoas para quem é muito mais íntimo ter uma conversa pela noite dentro do que fazer sexo. Yeah. Eu acho que E para algumas é uma coisa muito importante e para outras não é assim tão importante. sim, e para umas tem zero de importância ao ponto de, nem porque é que eu haveria de querer fazer isso? E para outras pessoas é muito importante ao ponto de, olha, para o meu bem-estar é mesmo importante fazer isto muitas vezes. Eu acho que o problema não é as formas de lidar com o sexo. O problema é quando tentamos tornar a nossa forma ou a forma que está lá escrito no livro religioso transformar numa forma universal, que toda a gente devia encaixar aqui. Isso é que é o problema, não é? Não é só em relação ao sexo, é em relação a quase tudo. E acho que o problema também é quando nós estamos a tentar controlar o outro, a forma do outro, né? Como Sim. estavas a dizer, e também quando estamos a olhar para o sexo como algo que nós merecemos quando fazemos certas coisas Certo. e que está errado quando não temos um retorno, ligando Sim. aqui e os outros comentários de que, pá, eu estou a fazer este investimento e não tenho nenhum retorno, Sim. que é isto. Mas se é a forma da pessoa olhar para isso, se funciona para ela e para as... É porque nós estamos aqui a falar de sexo com outra pessoa, não é? Portanto, há sempre aqui uma dinâmica muito importante, que é a minha forma, mas como é que é para o outro, não é? Porque isto rapidamente se pode tornar altamente invasivo e desrespeitador, não é? Certo, sim. Portanto, daí ser importante ou falar sobre isto, ou conversar sobre isto. Mesmo numa relação sexual casual, é importante antes ter uma conversa mínima para entender se eu, na minha vivência do sexo, estou a respeitar ou a atropelar aquilo que faz sentido para o outro, não é? Sim, eu acho que não se fala o suficiente. Não, porque tornou-se um assunto tabu, ao contrário de outros, não é? Sim, Sim. pois é. Não é tabu falar sobre álcool e sobre... Então, o que é que gostas de beber? Não é? Não gosto de beber. Mas foi sempre assim, não sei o quê. Mas não queres mesmo beber um copo? Isso não é tabu, mas sexo ficou. Claro que estamos aqui dá para perceber que, para já, a consequência do sexo, não é? Que é a possibilidade de reprodução e o facto de ser uma atividade através da qual tu podes transmitir doenças. Portanto, isso são duas implicações muito importantes. Há mais uma implicação, que acho que, ou há mais um ângulo que não trouxemos aqui para a conversa, acho que não, neste episódio em particular não faz sentido. É que só a partir de certo estágio do desenvolvimento humano é que faz sentido faz sentido estimular a exploração e a prática, Claro. como é óbvio, não é? Acho que não era bem esse aqui o ângulo da nossa conversa. Estamos a falar aqui de adultos, como é óbvio. O grande problema é se a forma como eu olho para isto se interfere com os outros e a forma como os outros olham para isto. E sempre que eu tento controlar ou impor, em princípio, já saltei fora aqui da minha esfera pessoal e estou a tentar controlar através das minhas ideias daquilo que está certo, não é?
E, Realmente, esta tentativa de controlar mexe mesmo muito comigo. Admito isso. É. Bom, estava assim a pensar nisto, quando vejo isso, Sim. esta conversa, é assim uma... Mas esta tentativa de controlar, bem, ainda por cima, ela é muito paradoxal, porque nós até, né, todos conseguimos lembrar de situações que são expostas, de pessoas que tentam controlar muito, mas depois as suas práticas pessoais são totalmente ao lado disto, não é? Sim, vê-se muito naquelas políticas muito conservadoras, não é? Daqueles homens Sim. que querem limitar o acesso ao aborto ou contracepção e por aí fora, e depois vê-se as práticas pessoais são Sim. totalmente desalinhadas com aquela Mas conversa. eu acho que isso está relacionado com o facto de, por causa da... Nós fomos aprendendo sobre sexo conforme íamos crescendo, não é? E E não aprendemos o suficiente. não aprendemos o suficiente, aprendemos de uma forma assim meia Escondidinha, escondida, ou não muito direta. aprendemos um pouco sobre isso na escola, mas foi mais a mecânica reprodutiva, não é? E muitos de nós recebemos muitas mensagens de culpa associada a sexo. Claro. E, portanto, sempre que nós temos uma coisa que está carregada de culpa, tendemos a desenvolver depois mecanismos disfuncionais, que é o que acho que acontece, que é às vezes como falamos pouco sobre isto, carregamos dentro de nós uma série de desafios, não é? Certo. Daí a tal cena que eu estava a propor. Às vezes nós ouvimos assim umas pessoas a falar sobre isto e assim há uma especulação de eu não sei se a pessoa tem uma vivência saudável em relação a isto, por isso é que está a tentar passar este tipo de mensagens. É a forma de internamente resolver aqui esta dissonância cognitiva. Por exemplo, estou sempre a pensar nisto, mas ao mesmo tempo acredito que é errado, não é? Como é que eu resolvo esta dissonância, não é? E muitas vezes é através de tentar veicular ou impor uma regra para todos, ou uma forma de olhar para isto. Não é? Pois é. Agora já estou no meu mundo da abstração, Mia. Sim. Sim. Ai, estou tendo tantos pensamentos, e sabes o que Sim. estava a pensar, o que estavas a falar? Que estava a travar os meus próprios pensamentos e as partilhas que até me apetecia fazer, precisamente por causa da forma como somos educados em relação a este tema. Acho que não é só a forma, também é entenderes o sítio e o contexto onde estás, Claro, não é? claro. Porque às vezes, se calhar, não sei, se calhar podes fazer um episódio do podcast com um warning, conteúdo adulto, né, e falar assim mais explicitamente sobre algumas coisas que estás a pensar. Também há coisas que me apetecem dizer e há coisas que não me apetecem dizer. Claro, também podemos perguntar aqui a quem nos ouve se necessita de mais especificidade ou se o nível da abstração está suficiente. Né? Mandem-nos uma mensagem a dizer: olha, quero que falem mais sobre isto, né? Ou a fazer perguntas específicas sobre o tema, porque tu estavas a propor que um dos desafios é não se falar o suficiente. Né? Portanto, aqui também pode ser um veículo para nós falarmos, mas tem que ser num nível que faça sentido para quem nos ouça e que também, E para nós. sim, e que também corresponda à curiosidade de quem nos ouve e também à tua vontade de até onde é que queres levar a tua vulnerabilidade, falando de coisas que são íntimas, são tuas e têm a ver com as tuas experiências, não é? Mas às vezes falamos indiretamente, não é? Não é? Voltando aqui ao início do comentário, este senhor e os outros alguns outros comentaram, revelaram muita coisa só com aqueles comentários, não é? Sim. Revelaram mesmo muita coisa. E uma coisa que eu gostava de dizer em relação a isso é, só para tentar fechar aqui, porque nós fomos para todo lado, né? Não é que o sexo não pode ser visto como uma recompensa, né? Sim. Olha, isso é a tua conclusão. Quer dizer, eu tenho mais conclusões, Mas é uma das. Queria voltar aqui É ao uma ponto das, onde eu sim. comecei, né? Aquilo que eu estou a levar mais desta conversa é é a vontade de refletir e propor que mais pessoas reflitam sobre o comentário da Esther Perel, que é se o sexo que as pessoas podem ter comigo, se é um sexo que vale a pena ter, porque se não for, não é? Ou se eu não me confrontar com isso, depois posso estar lá com os investimentos todos, não é? Mas isso é um confronto, e às vezes esse confronto não existe mesmo
dentro de um casal. Porque entram aquelas ideias de, se tu realmente me amas, então, não é? E eu posso amar uma pessoa e, por várias razões, não estar interessado em fazer sexo com ela. Claro. Umas razões têm a ver comigo, mas outras têm a ver com a pessoa, com o seu comportamento. Não é? E essa conversa é muito difícil de ter, mas se isso é uma coisa que não está a funcionar bem dentro de uma relação a dois, então é mesmo importante ter a conversa, mesmo sendo difícil, não é? E há momentos na vida em que eu também me consigo associar, ligar a momentos na minha vida em que o sexo estava no último na lista. Sim, é a última coisa que me apetece fazer agora, não é? Sobretudo quando as pessoas estão esgotadas, estão mental e emocionalmente drenadas, não é? Têm milhões de coisas na cabeça porque estão a tratar das tarefas todas, do trabalho e da família, não é? E às vezes isso está mesmo em último lugar na lista. Não é? E de repente pode despertar por uma... De repente pode despertar. Pois é. Mas sim, convite para refletir aqui sobre o comentário da Esther Perel. Não é? Sim, convite para refletir e sintam-se à vontade para partilhar connosco o que é que acham sobre este tema. Já sabem que nós somos bons a manter o anonimato das partilhas que fazem connosco, se às vezes decidirmos que é tema interessante para uma outra conversa aqui no podcast. Porque tu estás aí cheio de pensamentos. Eu acho que isto está para fazer uma série especial. Fazemos uma série especial do IVM, como é que se chama? Um spin-off do IVM, Sex Edition. Sim. Bom, olha, sim. Bom, foi uma conversa assim que foi para todo lado, espero que tenha despertado aqui reflexões interessantes, como sempre. Sim, espero mesmo. Eu pelo menos vou continuar a pensar nisso. Tá bem, obrigado. Esse às vezes é o problema, né, com os nossos temas, é que e a minha cabeça não para e fica por todo lado e tem tantos pensamentos às vezes. São as melhores conversas. Ai, pois é. Sim. Pronto. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.